Fala pessoal, tudo bem? Então, hoje é sexta-feira, agora são exatamente 10h45 da noite, dia 10 de março. Então, numa sexta-noite, o que se poderia esperar de uma pessoa? Bom, estou aqui montando um material para uma aula de amanhã. E eu queria falar com esse vídeo aqui sobre processo civil, especificamente ação rescisória. E aí esse vídeo é dedicado especialmente aos meus alunos que vão fazer o concurso de oficial da Polícia Militar do Distrito Federal. Prova é domingo, uma data muito especial, dia 12 de março. Especial porque é a prova desses meus amados alunos e também porque é meu aniversário. Então, nessa sexta-noite, resolvi fazer uma carninha, e aí tem ali um pão de alho. E eu queria falar com vocês sobre um pouco de ação rescisória. Bom, eu vou te mostrar só o que é novo no CPC sobre esse assunto, que é o que tradicionalmente tem caído nas provas. Quando a gente fala de ação rescisória, está lá no 966 e seguintes do novo CPC, 966 e seguintes. Bom, a rescisória ela busca desconstituir uma coisa julgada. E aí sempre se falou que a ação rescisória ela busca desconstituir a coisa julgada material. Ela busca desconstituir, diz o código, como dizia o anterior, uma decisão de mérito transitada em julgado. Novidade é que tem situações que, mesmo sendo a decisão sem mérito, cabe rescisória. Isso vai cair na sua prova. Olha lá, rescisória é para... Peraí, deixa eu desligar o som aqui. Rescisória é para decisão de mérito transitado em julgado. Casos de rescisória em decisão sem mérito. A lei diz assim, quando a decisão é sem mérito, de maneira que ela impede uma nova propositura da ação ou ela impede a admissibilidade de um recurso. Então são casos de admissão da rescisória. Toma nota? Decisão sem mérito que impede um novo ajuizamento ou que impede a admissibilidade do recurso. Muito bem, esse é um ponto importante. Legal. As hipóteses da rescisória são indicadas no 966 e dessas hipóteses a gente tem uma novidade. Espera aí, deixa eu virar minha carne aqui. Ó, passando inveja em vocês. A gente tem uma novidade aqui. O código diz pra gente que cabe a rescisória quando contrariar aqui, ó, violar manifestamente norma jurídica. Norma jurídica. Olha o ponto que vai estar na prova. Norma jurídica pode ser contrariedade a uma súmula. Pode ser contrariedade ao entendimento firmado em casos de recursos repetitivos. Olha que importante isso. Norma jurídica, o código diz assim, cabe rescisória com fundamento nessa violação à norma jurídica, contra decisão baseada em enunciado de súmula ou acórdão proferido em julgamento de casos repetitivos. Então, isso é uma novidade, há grande chance de cobrar. Outra coisa que é importante pra gente, que eu quero falar com você. Ó, na rescisória, o camarada quando ajuiza a ação, a petição inicial dele tem que observar os requisitos normais de uma petição inicial e tem também que pedir a rescisão do julgado, em alguns casos um novo julgamento. Nenhuma novidade até aí. Ele tem que fazer um depósito de 5% do valor da causa. Também nenhuma novidade. Qual é a novidade? Esse depósito de 5%, o valor máximo dele é de 1.000 salários mínimos. Essa é uma novidade. Valor máximo do depósito, 1.000 salários mínimos. A lei diz, não precisa fazer o depósito. A Fazenda Pública, que são as pessoas de direito público, o Ministério Público também não precisa, e a lei agora diz expressamente, Defensoria e também aqueles que são beneficiados com a gratuidade de justiça. A lei é clara nesse ponto. Olha, sobre essa história então de defensoria e tal, olha que interessante, a lei trouxe mais uma novidade sobre os legitimados para a rescisória. Aí ela fala assim, tem legitimidade, calma que vai queimar minha carne, ó. Tem legitimidade para a rescisória. Aquele que foi parte no processo de origem, não mudou nada. O Ministério Público tem também, não mudou nada. O terceiro juridicamente interessado, a gente fala do terceiro prejudicado. Ok, não mudou nada. Mas a lei fala assim, aquele que deveria ter sido ouvido no processo e não foi. Aquele em que era obrigatória a sua intervenção, mas ele não foi ouvido. E aí o exemplo é exatamente da Defensoria Pública, que não foi ouvida como curadora especial. Nos casos do 72 do CPC, que ela deve ser ouvida como curadora. Tá legal? Bom,
vamos para outra novidade. O código vai falar para a gente que a ação rescisória ela deve ser proposta num prazo de 2 anos contados do trânsito em julgado. Não mudou nada. 2 anos contados do trânsito. Novidade na lei, que era a jurisprudência. Contados do trânsito em julgado da última decisão no processo. Do trânsito em julgado, presta atenção, da última decisão no processo. Por que isso? Porque o processo ele demora e no curso desse processo o juiz vai dando decisões. Presta atenção. O juiz vai dando, começou o processo aqui e a sentença está aqui. Imagine que não há recurso de nenhuma decisão que é proferida, tá? Ela sempre transita em julgado. Lá no início o juiz deu uma decisão, ela transitou, depois ele deu outra, transitou, deu outra, transitou em julgado. Vem a sentença, transita em julgado. 2 anos contados da última decisão. Mas será que eu posso impugnar na rescisória só uma decisão que era lá do início? Pode. O código é claro ao dizer que você pode impugnar apenas um capítulo da decisão. Bacana? Aí a questão da prova vai montar uma estrutura para te confundir, dizendo que são 2 anos do trânsito em julgado dessa decisão. Não. São 2 anos do trânsito em julgado da decisão final. Legal? Aí o código fala assim, um dos casos de rescisória é quando você tem uma prova nova que vai viabilizar a desconstituição daquilo tudo que foi decidido. No caso dessa prova nova, esse prazo de 2 anos, ele começa a contar a partir do momento que você descobre a prova nova. E aí o código diz, começa o prazo de 2 anos a partir da descoberta da prova nova, desde que observado o prazo máximo de 5 anos. Esse cuidado. Um outro caso interessante é que o código fala assim, na hipótese de simulação ou de colusão, o prazo é contado da data de ciência dessa simulação, da ciência dessa colusão, pelo MP que não participou do processo, que não interveio no processo, ou do terceiro que foi prejudicado. Bacana? Então, olha, aqui alguns pontos que eu queria te mostrar rapidamente sobre a ação rescisória. Vale a pena dar uma olhada lá no 966 e seguintes do CPC. Eu desejo a todos uma boa prova e tenham um excelente estudo de processo civil. Conte sempre comigo. Um grande abraço. Não me apresentei, acredito que você já me conheça, né? Meu nome é Alexander Augusto. Eu sou professor de processo civil, direito administrativo. No Facebook e no YouTube, professor Alexander Augusto com XSS. Na nossa lista de transmissão no WhatsApp, 98116 6252, lembrando que é Brasília, 61, né? 61 98116 6252. Então, tenham todos um lindo final de semana e eu vou comer minha carninha, meu pãozinho, que ele já tá queimando. Valeu, gente, um abraço, fique bem, tchau.